Olá, amigos da TV Santa Maria, este é o Nerd Renegado, eu sou o Rodrigo. Marcel. Regis. Mais uma vez aqui na TV Santa Maria, nos estúdios, né, para quem está nos acompanhando aqui na NET, né, canal 19, e também no canal do Nerd Renegado, eu não sei quando será postado esse programa. Quando o Rodrigo, né? Lembrar de postar. Tenho 2 programas para postar lá e essa semana acho que eu posto 1, talvez 2. É que não adianta... Ah, não, tá tranquilo. Não, eu já recebi, os 2 da semana passada. Não, mas não é isso que eu ia falar. Eu ia dizer que não adiantava tu avisar que vai postar, mas daí quem tá vendo vê e tá tranquilo. Que eu ia dizer, não entendeu. Mas não, beleza. tranquilo. Mas uma hora ali vai ser postado e tal. E isso que é importante. O importante é o pensamento positivo. Vamos lá então. O programa dessa semana a gente vai falar dos artistas, né, que se meterem em altas confusões aí na indústria de séries de TV e cinema. Tretas entre os grupos que brigaram entre si, grupos, né? Atores que se desentenderam, essas coisas aí. Brasil e fora do Brasil, né? Internacional e nacional, que nem CD de novela. De novela, é. Bom, vamos às notícias então da semana, né? Mais importantes aí, algumas que a gente separou, né? Que a primeira é vou dar aqui a notícia e vocês comentam, né? Do Jared Leto aí, vai voltar a ser o Coringa no Snyder Cut da Liga da Justiça, né? E aí, Regis? Cara, só que por causa que foi dito pra ele, que ele entrou, quando surgiu o filme do Coringa, esse que estourou e show de bola, é muito bom, o Jared Leto se sentiu traído pela Warner, porque ele tinha um contrato e pra não sei quantos filmes, os caras falaram que ele nunca mais ia ser o Coringa, eles falaram exatamente com essas palavras pra ele. E eu quero ver como é que se ele vai reagir, ou se é alguma coisa que já tem filmada, mas... Não sei dizer. Acho que ele vai filmar de novo, né? Se o Snyder tá filmando tudo de novo, eu gostaria que tivesse um filme, fora brincadeira que eu vou falar, tivesse um filme que esse Coringa, porque o Jared Leto é um baita de um ator, que ele pudesse viver esse Coringa um filme inteiro. Pra ver se é bom ou se é ruim. Eu acho que assim, pensando pela Warner, eu acho que foi uma questão mais comercial. Pra eles pensaram, vamos manter um Coringa só do que 2 pra não gerar aquela confusão de, mas... Entendeu? Eu acho que podia ter os 2, tanto faz. Mas tem os 2, cara. Aquele do Joaquim? Joaquim é um universo paralelo, cara. Nada a ver com isso. Acontece, tanto a DC quanto a Marvel, eles estão investindo muito nesse negócio do universo paralelo. E isso está abrindo margem para os roteiristas explorarem o máximo que dá. Tipo, vai ter aí o Batman do Pattinson, vai ter o Batman do Keaton de volta, vai ter o Batman do Ben Affleck de volta, fazendo novas cenas na Liga da Justiça. O Ben Affleck vai ter uma série, se não me engano, do Ben Affleck. Na HBO. Como Batman? Sério? Eu não tô sabendo. Sério? Posso ter inventado isso. Não, mas é sério. Então assim... Mas aí já é notícia antiga, no filme do Flash, já nem é uma notícia. No filme do Flash lá, que vai sair também, não vai aparecer o Batman. Também, então eles estão aproveitando esse negócio da história do multiverso que o Flash vai abrir aí pra explorar os personagens. Quem abriu foi o Mistério. Tem mistério, tem, ó. Deu o filme do Homem-Aranha que abriu o multiverso. Quando instalaram lá, o Thanos instalou o dedo lá, isso já abriu o mundo do multiverso. Então, assim, eles estão explorando, aproveitando... Pessoal, a gente sabe, que uma coisa é outra, só pra... Vai que alguém não escolhe. Sabe que são coisas diferentes. Mas eles estão aproveitando para explorar isso e meter o Jared Leto. E o Snyder, eu acho que ele está aproveitando também para gravar coisa que ele nem tinha pensado antes, porque não tinha sinal de que o Jared Leto ia estar na Liga da Justiça inicialmente. Mas é impossível ele ter 6 horas de filme como ele diz que tem. Ele não tinha, ele tá gravando mais da metade. Não, a gente sabe que o Snyder, ele grava um monte de coisa. Mas 6 horas de filme só falta... Por que ele tá regravando? Não, ele tá aproveitando que recebeu mais uns milhões aí pra acrescentar coisa. Alguns milhõezinhos. Ele vai fazer uma minissérie, ele tá aproveitando, enfim. Ele vai colocar o que ele telefilme, é um famoso telefilme. Que ele nem imaginou em colocar no filme, dos anos 90. Mas o Coringa... Do Jared. O Jared, ele tinha sido mencionado que no Batman vs Superman, que tem aquela roupa do Robin, né? Imagina, morre um amigo teu... Daí tu tira a roupa dele e deixa exposto, assim, a roupa do teu amigo. Assim, ele aparece no Esquadrão Suicida, né? Com os outros filmes. Sim, só. Porque no segundo da Arlequina ele é só citado, né? Nem me lembro se tem cena dela. Tocando as roupas dela pela janela, se não me engano. Mas não aparece ele, né? Não, ela disse que ela terminou com ele só e não quer mais saber dele. Por hora. Bom, vamos seguindo então. Próxima notícia, essa pro Regis que gosta muito da franquia. Velozes e Furiosos chegará ao fim. Melhor notícia de todas. 11º filme aí a ser lançado sob direção do Justin Lin. Quem é Justin Lin? Cara, Justin Lin é um
diretor oriental que fez várias produções e é um bom diretor de filmes de ação. Show. E tanto que ele foi convidado para dirigir o último Star Trek, o Star Trek Beyond. Que tu percebe pela direção dele que o filme é bem mais movimentado, assim, tal, tem bem mais ação. Mas o Justin Lin é um dos caras que dirigiu mais de 2 filmes, se não me engano, da série Velozes e Furiosos, incluindo aquele do Tóquio, que eu não gostei e não vi inteiro. Ah, o Desafio em Tóquio, alguma coisa assim. Do Drift? Isso É aí. aquele que os carrinhos andam de ladinho, assim. Esse foi o último que eu vi. É? É. É o Sério, 3. cara? Esse é o 3. Cara, dá uma chance pros Não. filmes que o The Rock aparece, cara. Quando os caras carregam... Não, The Rock é foda, mas enquanto os caras carregar um cofre... Mas arrastar então um tu cofre, viu esse aí? Eu vi a cena, não viu? Outro que ele pulou e pegou a mulher. Ah, não. Cara, não. isso é muito legal. Cara, É. o filme... Não, assim, ó, o Velozes e Não, Furiosos claro, o cara mudou. tem que entrar na vibe, Tem eu que sei entrar na disso, vibe. mas O eu não filme- tô disposto a entrar nessa vibe. Os filmes eram caras que faziam rachas e eram perseguidos pela polícia. Depois de não sei quantos filmes, eles ajudam a polícia fazendo um monte de... Virou quase um pirotecnia. triplo X, né? É. Fazendo aquele filme do Vin Diesel lá antigo, virou quase que isso, né? E eles têm Filme de outro ação. problema também, que é tipo na série Gotham, cara, que o pessoal morre e dali no próximo filme tá ali de novo. Mais um episódio. Não, a guria morreu no 1 e apareceu nesse último filme. Qual filme? Ah, não me lembro Ele o tá nome. falando da série Velozes e da Furiosos. série. Isso. A da Michelle série. Rodrigues. É, isso. Tá, mas é que ela não tinha morrido de verdade. Ah, Marcel, não cai nessa Ela conversa. virou zumbi, Não ela- cai nessa conversa que te aplicaram. Ela virou Marcel. zumbi no Isso aí, Resident Evil. isso aí devia acontecer nas revistinhas antigamente, cara. Mas tu não viu o filme, isso explica no filme. Ah, em Hollywood não, né, cara? Ela virou zumbi no Resident Evil É, só e foi sobreviveu. isso aí. Acontece, não sei se vocês viram o Triplo X, o terceiro filme do Triplo X. Não, eu vi Não. o primeiro só. Tá, o Vin Diesel ele começou a aplicar uma fórmula nos filmes dele que é fazer uma super equipe que tem o carinha engraçado, a mulher high-tech. Tipo o Esquadrão Classe A. Então ele aplicou essa mesma fórmula que funcionou em Velozes e Furiosos, ele colocou no Triplo X. Ia ter mais um quarto Triplo X, porque ele formou toda a equipe ali dele e tal, ele é todo engraçadão e tem todo a equipezinha que cada um tem uma função. O Velozes e Furiosos tem essa mesma fórmula e deu muito certo, tanto que a série Não, de sim, filmes... tem 11. Tem. Vai a 11, é a série de filmes que mais dá dinheiro pra Universal, assim. Tipo, os últimos, os últimos 3 passaram de 1 bilhão tranquilo. Ainda tem aquele filme separado, né, do The Rock e do O spin-off, Statham. Hobbs and Shaw, Exato, é o último que saiu, né? que não é tão legal assim, mas deu uma baita grana também. Então, tipo, ele vai acabar no 11º, mas vai ter uns spin-offs aí. A Michelle Rodrigues queria fazer uma série de Velozes e Furiosos só com mulheres. Não sei se vai sair do papel isso. Os produtores estavam fazendo uma equipe para fazer os filmes derivados da franquia. Mas é uma franquia divertida e vai acabar no 11º e acho que vai até o quê? 2025? 2026? É, por aí. O último agora, que ia ser esse ano, foi pro ano que vem, 2021. 21. Serão 9 então até agora. 9. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, vocês Quero entendem. dar uma notícia que não tá no roteiro. Cebolinha faz 60 anos agora no sábado. E ainda fala helado. Fala helado e não cresce. O cara é um fenômeno, hein? O cara é um fenômeno. E O cara tá no, quero dar um conselho também pra o audiência cara tá aqui. no Benfica ali e já tem... Não, não é o Everton Cebolinha, é outro Cebolinha. O que veja uma série que tem na Netflix, uma série brasileira. É original, Cebolinha original. Bem, já troquei de assunto. Fala. Pra verem uma série que tem na Netflix. Boa O noite, resto é Verônica. aqui, ó. Pá. Bom dia, Verônica. Bom dia. Muito boa série, olhem. Inclusive é baseada num livro do Rafael livro? Montes, né? Bom e de dia, outra artista lá, outra escritora que eu me esqueci o Na nome. verdade, a e tal. escritora, essa, ela não. Embora não esteja no roteiro, eu vou passar um pouquinho. Esse Rafael, ele é um escritor Renomado e tal. mais convencional. E ela é uma criminóloga, ela estuda casos de serial killer. E ela nunca teve intenção de escrever romance, só que daí ele juntou com ela, você juntou com ela e resolveu Esse escrever Rafael esse Montes, romance. ele escreve livros estilo Agatha Christie, meio de investigação e tal. Nessa pegada policial e tal. Bem é o estilo dele e tal. Na Amazon, né? Tem. Não, na Netflix. Netflix? Bem legal. Ah, Netflix. Bem legal. Então, tá, beleza. Isso aí, então. Vamos pro tema, então. Este foi o Culto Renegado. Até o próximo programa. Vamos para o tema, então, do programa. Primeiro que a gente vai falar dos Trapalhões, né? Tretas aí dos Trapalhões. O que é o... Trapalhões é uma trupe, né, de humoristas idealizada por Wilton Franco, que permaneceu no ar entre 66 e 95, além de 21 filmes para o cinema. Ainda conta com material publicado em quadrinhos, álbuns musicais, né, e livros. E aí, Marcel, quais as tretas aí? Cara, o Didi não é um cara fácil, né? Eu acho que nunca foi um cara fácil. E o Wilton Franco criou esse grupo aí, né? Ele foi até 95 e 95, eu acho que o Mussum morreu em 95 ou 96, que eles resolveram acabar com os Trapalhões, né? Sim. Que até O Zacarias morreu antes disso, né? O Zacarias morreu em 91 ou 92. Por aí.
Então, o Didi, ele meio que tomou conta como uma espécie de dono do grupo, né? Ele foi se envolvendo com o roteiro, foi se envolvendo com o lado mais empresarial, de tipo negociar para ir tal lugar fazer show, para participar junto com um circo tal para fazer um show não sei aonde. E ele começou a abraçar isso, né? E depois de um tempo, não, acho que foi no início, em 83. 83. Né? Em 83, a Veja fez uma matéria com o Didi. Como é que é o título da matéria? O Grande Palhaço, por que Renato Aragão faz rir. Olha só. A Veja fez uma matéria com todos os integrantes e tal, mas o foco da matéria foi só o Didi. Né? Ele chutando a capa da revista, assim, rasgando o negócio e tal. E os outros ficaram indignados, assim. Revista é páginas com reportagem, com textos tipo jornal só colorido. E as pessoas compravam em bancas onde tinham as que revistas, ficavam nas ruas. Nas ruas, né? E no mesmo lugar vendiam quadrinhos. Exatamente. A gente até lembrou aqui com o Urian. O Urian é o passado e tal, o longínquo passado. E tá aí as tretas. Então reportagem, né? esse foi o grande estopim da briga entre eles. Assim, eles viram que, poxa, é tudo o Didi que aparece, o Didi que ganha mais, tal. Brigaram. Mas eu acho que o que pesou mais foi o descobrir que o Didi já era rico e eles estavam na pendenga. Eles descobriram pela matéria que o Didi tinha uma baita de uma casa e tipo... Ele ostentava. O Didi é muito sacana, né? Ele ostentava. Ele tinha casa e ninguém sabia. Ele tinha casa e morava num kitnet, assim, ó. Só pra não... Mas sabe que tem vários comentários, assim, do Didi dizer que, tipo, a direção me deu esse pedaço do programa só pra mim, e na verdade era ele que pedia, era ele que mandava. Não era a direção que dava pra ele um trechinho do programa só pra ele, assim. Né? Tinha várias coisas que o Didi dizia que não, foi a direção, e era ele que exigia isso. Enfim, eles brigaram aí, eles estavam dando uma entrevista uma vez e o próprio grupo ali na hora da entrevista disse, não, a gente tá se separando agora, tipo, querendo pegar o Didi de surpresa. Sim. E o Didi ficou indignado com isso, xingou eles, e a Globo ficou reprisando o programa durante 6 meses até que eles pudessem se reconciliar de alguma maneira, né? Que história longa. E reconciliação foi feita pelo Beto Carreiro, né? O Beto Carreiro, tem uma fala do Didi que pegou pesado assim, né? Não preciso deles, posso fazer a mesma coisa tendo um cachorro, um macaco e um viado. Ei! Agora, quem é o macaco, quem é o cachorro, quem é o viado, aí fica a critério de vocês. Né? Pois é. Pra quem não sabe, o Zacarias era homossexual, né? Depois de um tempo ele se declarou homossexual e tal, ele já tinha sido casado. Outros tempos. Daí o que o Beto Carreiro fez? O Beto Carreiro era amigo deles. Marcou um jantar, chamou o Didi, daí chamou os outros 3 sem que eles soubessem e tal, tentaram fazer com que eles dialogassem, entrassem num consenso, porque o Beto Carreiro também tinha interesses, né? Tanto que eles fizeram depois, não me lembro se foi depois ou antes, aquele filme com o Beto Carreiro. O Beto Carreiro participava dos programas do Didi, das ações ali. Eles tinham uma parceria e tal. Né? Daí eles entraram num acordo, né? O que o Dedé, o Mussum e o Zacarias pediram? Uma porcentagem maior. Né, uma porcentagem maior, e o Didi aceitou, e o Dedé ainda pediu para dirigir alguns filmes. Ele descobriu que gostava de fazer isso e tal, daí ele pediu para dirigir alguns filmes dos Trapalhões. Eu não sei quais filmes o Dedé dirigiu, nunca me dei conta disso. Aqui no IMDb lá e dá uma pesquisada. Acesse google.com. Então esse foi a maior treta entre eles, foi essa. A outra é que o Didi era meio sacana, assim, ele mexia no roteiro, ele pegava as piadas melhores para ele. Né? Essa coisa que a gente já falou aqui, tipo, dele ir lá se meter e dizer, não, foi a direção que me deu esse texto aqui. Ou quando o Mussum reclamava várias vezes de piadas racistas, ele colocava banana nas cadeiras que o Mussum estava usando e ia sentar no camarim. Então ele pegava bem pesado, assim. Tanto que tem várias piadas que, cara, a galera que reclama que hoje é politicamente correto e tal... Cara, o Mussum nunca gostou dessas piadas de macaco, disso e daquilo, sabe? Tipo, não é politicamente correto, era uma questão de respeito com o cara. E várias vezes ele acrescentava essas piadas chamando ele de morsa, enfim, piadas como é que pra denegrir. E não pode mais usar essa palavra agora, né? Não, pode. Não sei. Dizem que não é bom usar. Denegrir a imagem do Mussum e tal. Exato. Então, o Didi sempre começou a se envolver com o roteiro, com a produção dos programas, com o lado empresarial. E claro, os demais até entendiam por que ele ganhava mais. Mas ele ganhava muito mais.
Ou eles ganhavam muito menos? Ele fazia o negócio girar, né? Tá, Basicamente. mas é que é o seguinte, assim, vou ter que defender o Didi, embora ele esteja totalmente errado na Ah, não. história. Não, Não, mas só vou beleza, explicar não. como é que foi. É o seguinte, assim, ó. O Didi, ele, comparado com os outros, o Didi ele é formado em Direito, entendeu? Os outros não têm informação nenhuma, entendeu? Os outros, eles são bem, tipo, o Mussum, se eu não me engano, até bem, não tem muito estudo, entendeu? Humilde. os caras Não, humildes, nem a questão, assim, eu digo, a questão de instrução, não tinha muita instrução. E o que acontecia? O Didi realmente ganhava mais que todos eles, só que uma vez foi perguntado pro Dedé, o Dedé falou assim, recentemente, mas há uns 5, 6 anos atrás, o Dedé falou assim, ó, o Didi realmente fazia os melhores contratos para ele, aquelas terras onde eram filmados os filmes dos Trapalhões, era tudo terra do Didi, aquilo, tá? Planalto Só dos que Macacos. eles deixaram isso ser feito com eles, né? Se eles eram 4, os 4 eram parte fundamental da engrenagem, eles deixaram o Didi fazer isso. Por que quando eles sentaram, eles não falaram, não, ou é tudo igual ou a gente não faz? Eles tinham essa possibilidade. Não, até poderia. Não. O Didi até poderia ganhar mais do que eles, mas eles reclamam que era muito discrepante. Mas só assim. concluir uma coisa, e diz que o Didi, o Dedé falou isso assim, ó, a diferença entre nós e o Didi, a maior de todas, é que o Didi soube investir o dinheiro e a gente botou fora. Entendeu? O Dedé fala isso. Não, claro, no meu ponto de vista, era 25% para cada um, seria o correto, entendeu? Só que daí tu vai ver, como eu falo, o Didi produzia, o Didi isso, o Didi aquilo. Muitas vezes o Mussum e o Zacarias podiam estar em casa dormindo, o Dedé também, e o Didi tá acordado à noite fazendo a produção, montando alguma coisa, roteirizando alguma coisa, e eles em casa dormindo. Daí na hora de ganhar também não seria justo ganhar igual, né? Não, concordo contigo. O Didi podia ganhar mais. Tanto que ele falou a empresa, ele criou a Renato Aragão Produções, que começou a produzir os próprios filmes dos Trapalhões e tal. Porque ele podia estar trabalhando enquanto os outros estivessem descansando. Mas ele não teria os Trapalhões se não fosse pelos outros. Mas é o que eu digo, os outros tinham a faca e o queijo na mão, não cortaram porque não quiseram. Muita inocência, né? Eu também acho isso que é complicado. Né? As pessoas reclamavam muito do ego forte que ele tinha. Mas Que isso até é hoje ele é artista, assim, todo até artista. Até hoje ele é. Que ele exige que os funcionários dele chamam ele de Dr. Renato. Doutor Renato. Tem algumas histórias que ele disse que não é verdade, que ele ignorou o fã que chamou ele de Didi porque ele não gostava de ser chamado de Didi mais. E ele disse que é mentira e tal. Tem algumas coisas que eu acho que aumentam em torno dele, sabe? Porque também ele já tá velho, né? E o cara que é velho, ele já é chato, né? Por E natureza. pra quem não sabe, cara, Não os Trapalhões tem. foram um fenômeno no Brasil, né? Não é pouca coisa. Cara, eles faziam ganharam jogos e jogos de futebol, assim, tipo os Globetrotters. E lotavam estádios de futebol, cara, pra ver eles jogarem. Não, Eu me lembro que eu vi eles muito bom. em Santa Maria, aqui no Eles Farrezão, no centro desportivo, que era chamado de Farrezão, e que eu fiquei Acho que- sentado muito ruim, assim, e tal. E era o mesmo... Ponto cego. E era a mesma... A gente meio que se decepcionou um pouco por era a mesma série de sketches que a gente já tinha visto na TV, sabe? Daí terminava sempre com o Didi de Chaplin, com uma guriazinha, assim, aquela coisa meio triste, melancólica. Mas, Então. Tem um documentário que foi produzido, eu acho que não foi lançado ainda, porque o Didi não estava fazendo o possível para que não lançasse. Trapalhões sem fim. Trapalhões sem fim, Atrapalhadas sem fim. E atrapalhada sem fim. Onde o diretor, que eu não vou me lembrar do nome dele aqui, ele arrecadou quase 300 e poucos relatos de pessoas que trabalharam com os Trapalhões ao longo do tempo. Né? Incluindo até ator da Globo, que só elogiou os Trapalhões, até a cabeleireira, o motorista deles e tal. Chamava ele de doutor. Chamava ele de doutor. Então ele disse que tem muita gente que reclamou do Renato Aragão. Né? Por mas causa do comportamento dele, que ele não era como os outros, que o Mussum, que era o gente boa, assim, que o Mussum era uma pessoa muito simples. Que eles tinham um camarim só do Didi. Sim. E os dos outros eram junto com os convidados. Tava os convidados, estavam os outros no camarim. E eles deixavam, fazer o quê? É complicado isso. A gente não quer denegrir não. A gente não quer estragar a imagem do Didi aqui. É que às vezes as pessoas Mas- idealizam também pega um famoso assim, o cara acha que o cara é gente boa e o cara não é tanto assim, e a pessoa se decepciona. Às vezes. Eu tenho assim o ponto-chave. Dou um exemplo, nós três fizemos um canal no YouTube, ficamos milionários, tá? Daí por A mais B, o Marcel edita os vídeos, beleza, tranquilo. O Marcel tá ganhando muito mais que nós. Ele Por ganha- quê? ele- Porque eu edito os vídeos. Não, Marcel, é o seguinte, nós achamos justo tu pegar tanto pra editar o vídeo, que é um preço justo, e a gente dividir o resto. Ah, não, eu tenho que ganhar muito mais que você, então tá, então faz teus vídeos sozinho. Tá resolvido. É isso que o Didi podia ter. Não, isso que os outros tinham que ter feito. É. Então vai lá e faz teu programa sozinho.
Você juntava os três e apresentava uma proposta pro Silvio Santos. E tanto que ele fez que até se segurou bastante tempo sozinho, né? Ficou... O Didi? Mas não tinha graça nenhuma. Depois quando ele fazia criou a sozinho. turma do Didi com Jacaré. Com Jacaré. Com Bambam, os não tinha o Bambam também? Não, era Não, o Jacaré. Não era Bambam, era um cara que era cantor, Augusto. O Jacaré é o do El Chan, tá. Jacaré tô Del ligado. Chan. Ele tentou se manter na Globo o máximo que deu. É, Até que mas em 2010 a Globo meio que cortou. Ele ficou um bom tempo com um programa só dele, só que assim, não vamos entrar em... Tu falou no Dedé, o Dedé atualmente ele disse que o Didi me ajuda bastante. Se não fosse o Didi, né, eu ia estar quebrado. Eu acho que uma dessas fases finais aí da turma do Didi, O Dedé voltou. O Dedé voltou. E tal. Todo mundo O Dedé falava. trabalhou com o Beto Carreiro, O Renato com o Comando Aragão, se eu não me Maluco, engano, foi depois trabalhou na demitido praça. agora, recentemente, Foi, aí da Globo. Vários globais. Também não fazia mais nada, né? O cara ganhava 300 mil por mês, não fazia mais nada. Vários não faziam nada e foram demitidos nessa pegada aí. E tal, a crise. Vamos pro próximo, então. Vamos fazer um programa só dos Trapalhões, dá pra ter. Encerrou os Trapalhões? Não, se encerrou, se não encerrou, não vai ter mais Vamos nada. entrar então, Lua de Cristal. Ih, não, agora. Sérgio Malandro. A Xuxa e o Capeta agora é a próxima. A treta. Power Rangers agora, uma super equipe de heróis criada por Heinz Saban, tá certo? Heinz Saban, que passou na TV de 93 a 96 e posteriormente ganhou aí uma porrada de séries aí, várias séries aí. Passou trocentas vezes. Então, baseado num tokusatsu Quer que eu explique japonês. como é que funciona os Power Rangers? Power Rangers funciona assim como o Rodrigo Inclusive o falou. senhor tá de azul, né? Os Tu veio de azul por Já causa vim do Power preparado. Rangers. Os Tokusatsu, não vou falar da treta, vou falar como é que funcionam os Power Rangers. Tokusatsu é Um gênero. um gênero que existe desde os Homens das Cavernas no Japão, há muitos anos no Japão, até os primeiros que vieram para o Brasil foi os Changeman e o Jaspion. O Jaspion não é, o Flashman. O Changeman e o Flashman. E o Saban ele compra os direitos disso e bota a parte que aparece os atores sem fantasia de Power Ranger, são atores norte-americanos que regravam as cenas. É a parte toda de... E daí surge os Power Rangers. Tirando as partes de ações, onde tinha era Ação, briga era o japonês. Exatamente. Aí Interessante esse esquema aí. É, Imagina, a inglês gente produz um seriado, os caras mascarados estão tudo lutando e tal. Daí tu vai lá, contrata uns atores, inventa uma história, daí pega só as imagens que a gente produziu e coloca no teu seriado. Exatamente. Mas é isso mesmo exatamente. que legal. E qual é a treta, Marcelo? A treta é que o ator David Yost, que interpretava o Billy Cranston, o Ranger Azul, Ranger Azul. né, ele, nos anos 90, em 2010, ele Deu se óculos. Deu óculos. Em 2010 ele se declarou homossexual, né? E ele falou que ao longo do programa que ele participou dos Power Rangers, ele sofreu muito... ele sofreu um abuso moral, assim, de produtores, roteiristas, né? Muito mais da produção do que os próprios colegas de trabalho. Os colegas dele, os Rangers ali, sempre meio que ignoravam esse tipo de coisa que acontecia com ele. Tipo, passava a mão, ignorava. Acontece. E ele sofrendo uma pressão de roteirista e tal, um assédio moral, porque ele era homossexual. Porque herói não pode ser assim do jeito que tu é, gay e tal. Coisa assim. Ele acabou saindo do programa por esse tipo de coisa, de pressão. Depois de 3 anos. Depois de 3 anos, e foi fazer, que naquela época ainda tinham... Você lembra a cura mutante do terceiro filme dos X-Men? Naquela época tinha uma clínica que fazia cura gay. E você que é gay, não tem cura, tá? Alguém vai me criticar por isso. Então ele entrou numa clínica psiquiátrica para tentar se curar por ser gay e só bagunçou ainda mais a cabeça dele. Não rolou. Ele foi bem traumatizado por causa dessa época dele, ele ficou bem, não digo sequelado, mas ficou bem traumatizado um bom tempo da vida dele. Porque... Hoje em dia ele é mais tranquilo, né? Hoje em dia ele assumiu e tal, e ele recebe muito apoio de fãs dos Power Rangers que, poxa, tu me ajudou a abrir as portas, sabe? Tipo, do armário, no caso. Né? Tu me ajudou a aceitar quem eu sou e tal. Só que naquela época ele disse que era muito mais difícil tu falar pra alguém, eu sou gay. E aquilo ali meio que fechava algumas portas e era o que ele não queria. Né? Ele entrou nos Power Rangers pra ver se entrava nesse universo da atuação, do mercado americano, de Hollywood e tal. Então foi esse o problema dos Power Rangers. Não, tem outra coisinha, os Power Rangers, o Saban ele contrata, são
adolescentes, um pouco mais adolescentes, quase adulto, mas não são bem adultos ainda. Diz que o Jovens salário desse pessoal diz que é miserável, entendeu, cara? Ele contrata eles em troca de, tu vai fazer os Power Rangers, tu vai ficar famoso, tu pode fazer um filme ali mais na frente, entendeu? E muita gente, não, a maioria do pessoal vai aceitando essas propostas e vão trabalhando pra ele ganhando milhões e ele pagando uma miséria, pessoal. É que nem quando tu forma em desenho industrial. Tipo Didi. É que nem quando tu forma em desenho industrial, daí alguém te contrata, precisava de uma ilustração assim e tal, mas eu não vou te pagar, eu vou divulgar o teu nome. É isso aí. Isso Daí tu acontece aceita ou bastante. não. É exatamente isso aí. A empresa troca de cidade e tu fica vendo. Cara, mas não é. Empresa desgraçada. A empresa, tu faz o trabalho pra empresa, daí tu vai lá reivindicar teu dinheiro, a empresa não tá mais lá, ela foi pra Caxias. Tá certo. Mas é que tudo no mundo. Isso é ficcional. Tudo não- no mundo é assim, cara. Tudo no mundo é assim. Tá em tu aceitar. Acontece. Bom, acontece, né? Vamos seguir então. Caça-Fantasmas aí, 1984, já fez um programa inteiro, né? Bem, O Caça-Fantasmas aí, ali né? o filme ali. Não... E falamos deles nos carros também. Criado, maravilhoso, né? verdade, Então, criado por Dan Aykroyd e Harold Ramis, Harold dirigido por Ramis. Ivan Reitman, né? E posteriormente fez sucesso em animações, quadrinhos e games e ganhou pelo menos 2 continuações, né? 2 vai ganhar. E mais uma terceira agora tá pra sair acho que no próximo ano e tal. Em agosto. E aí a treta. Agosto de Deus. A treta é o Winston Zeddemore, né? Que Winston Zeddemore, que é o quarto integrante dos Caça-Fantasmas, que foi interpretado pelo Ernie Hudson. Exatamente, né? Acontece que quando o Ernie Hudson foi contratado, o que falaram pra ele? Tu vai ser teu personagem é um ex-fuzileiro aposentado e tu vai ser o responsável por fazer a estratégia do grupo dos Caça-Fantasmas. Sim. Tu vai fazer a estratégia, né? Tu vai ter o mapa da cidade, tu vai ter as melhores armas e tu vai fazer a estratégia do grupo para caçar os fantasmas. Só que eles mudaram isso no roteiro, né? Eles fizeram o Winston entrando bem depois que o grupo já estava formado, né? Que tem o grupo dos cientistas, são 3 cientistas e mais ele que entrou depois. Né? E ele tem até uma entrevista que ele dá num programa de alguma apresentadora americana que ele reclama disso. Ele comenta isso. Que daí ele entrou, eles mudaram o papel. Eles acabaram transformando o Winston num coadjuvante. Tanto que tem várias fotos de divulgação da época que aparecem só os 3 Caça-Fantasmas. Nos filmes, né? O Bill Murray, o Dan Aykroyd Mas e o Winston aparece Harold acho que Ramis. pelo meio do filme, mais ou menos, não é? Ele aparece bem depois, E ele entra como aquele cara meio ignorante, assim, que tem que explicar tudo pra ele, porque ele não entende nada, porque ele não é cientista. Ele serve como o personagem orelha, que o pessoal chama, né? Isso, depois eles aplicaram esse argumento pra ele. Eles explicaram, não, tu vai ser orelha porque o público tem que se identificar contigo, né? A gente não, na verdade, a gente tá explicando pra ti, mas também tá explicando pro público, né? Ele, no fim das contas, ele acabou aceitando porque essa poderia ser a porta de entrada pra ele em Hollywood, que foi o que acabou acontecendo. Graças a esse filme, ele foi chamado pra outros Fez a tantos sequência. Né? filmes. Wesley Snipes não aceitou. Ah, não, é o Ed Murphy. O Ed Murphy, ele tinha sido cotado para esse filme, porque é panelinha do Saturday Night Live, né? Ele tinha sido cotado para esse papel. Ele não aceitou porque foi o ano que ele estava fazendo um Tira da Pesada e tal, e tinha outros trabalhos também com o Saturday Night Live. Né? Então, o Ernie Hudson, ele reclamava disso. Ele sente que ele foi discriminado, que tinha muitas... Ele tinha... De acordo com o roteiro original, ele tinha muito mais destaque e a produção acabou cortando isso. É difícil identificar assim, se isso pode ser verdade ou não, sabe? Porque eles eram amigos, tanto que chamaram ele agora para esse filme que vai estrear em 2021, ano que vem. Chamaram ele, quer participar? Vamos lá. Foi, pronto. Ele participou também, né? Há 1 ou 2 anos atrás. O Caça-Fantasmas das Mulheres, ele participou Isso, também. ele tem era uma um tio ceninha. da guria. Há uns 1 ou 2 anos atrás, ele participou de uma sessão de fotos dos não sei quantos anos dos Caça-Fantasmas, ele foi chamado também. Claro, só não foi o Harold Ramis, porque ele morreu. E ele reclamou disso, né? Ele reclamou que o papel dele foi reduzido e tal, e ele acha que foi por discriminação. Mas voltou. Mas continuou, né? E vai vir de novo. E ele fez o 2, fez A Mão que Balança o Berço, ele fez verdade, o Corvo. verdade. Ele fez uma série de filmes que não é muito famoso e tal, mas... Mas isso aí que tu falou são todos famosos. Esses são, mas ele fez outros que eu sei que ele fez, mas não lembro o nome. Bom, Eu já tava dando aquele com a Sandra Bullock, Miss Simpatia. Ele tá no Miss Simpatia, eu não sabia. ele é um dos detetives. Ele é né? o policial, Tá, beleza, é verdade.
Vamos seguindo então, Maurício de Souza Produções, né, empresa fundada em 59 pelo cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica e entre outros personagens aí, né? E é uma empresa, né, que produz história em quadrinhos, animações e criou personagens icônicos aí para nossa folclore, para nossa mídia, Nossa cultura nossa cultura quadrinística. pop, né? No Brasil, além de ter licenciamento de produtos e tal, e por aí vai, né? Filmes também, várias animações e tal. E a treta, né, é que a partir de 2015, até então, né, até 2015, os escritores e desenhistas, roteiristas e desenhistas não eram arte finalistas, o pessoal que participava da produção das HQs, né, das histórias ali, não era acreditado, né? E é uma coisa que já vinham reclamando já de forma recorrente. A partir de 2015, eles passaram a ser creditados aí no estilo. E aí? Na verdade, assim, alguns nomes eram citados naquela contracapa do quadrinho ali, alguns nomes eram citados ali, né? Mas o que os desenhistas sempre reclamavam é que eles não podiam levar isso como parte do seu portfólio quando trabalhassem na Maurício de Souza Produções. Sim. Tipo, não podia levar um caderninho lá na empresa, tá aqui meu desenho da Turma da Mônica aqui e tal. Então eles reclamavam muito, poxa, essa historinha aqui foi eu que fiz, mas não tem o meu nome em lugar nenhum aqui. E ninguém sabe. Né? E ninguém sabe, tá mentindo, mentiroso, cai fora daqui. Então os desenhistas, roteiristas, arte finalistas principalmente, que é o pessoal que faz arte final e as cores e tal, nunca podiam levar aquilo como um certificado de que eles realmente trabalharam com quadrinhos e tal, no seu currículo, no seu portfólio, né? Hoje, pensando do ponto de vista do Maurício de Souza, né, o que ele fazia? Ele estava protegendo os seus personagens. Todo esse universo da Turma da Mônica, quem criou foi ele. Né? É uma treta talvez um tanto desnecessária, mas a partir de 2015 isso começou a mudar. Isso começou a ser inserido nas histórias aos poucos. Né? O nome de quem desenhou, o nome de quem fez a arte final, porque era meio ilusão achar que o Maurício de Souza desenhava Cebolinha, Magali, Turma da Mônica, não sei o que, todo Chico Bento, todo mundo. Né? E todo mundo achava isso, todo mundo achava que o Maurício de Souza desenhava tudo. Mas não, ele tinha uma equipe por trás. E muitas vezes o Maurício de Souza falava em entrevista assim que no início ele pegava a mão, não, é assim que se faz e tal. E tem muita dificuldade de pegar artistas que representassem os desenhos dele e tal. Mas enfim, isso mudou agora com o tempo, principalmente nessa coleção MSP aí, que ele deu liberdade para os artistas, né, utilizarem os personagens em novas histórias. Isso só melhorou para Maurício de Souza Produções. Né? Isso só melhorou para eles. Então era uma treta que tinha entre muitos desenhistas que trabalhavam lá e diziam, poxa, eu trabalhei lá e não tem nada acreditado. É complicado, né? Mas eu acho que isso aí, eu acho que foi mais uma questão, sei lá, de preciosismo dele, quem sabe, do que realmente uma questão mais legal, assim, porque os personagens são dele, tipo aqui em Marvel, por exemplo, o Homem-Aranha, esses personagens são todos da Marvel, né? Em teoria, né? Agora da Disney, enfim, mas interessa ser o autor sim, tal. Sim, que dependendo tal. do contrato que tu fizer, por mais que o cara crie o personagem da empresa. É da empresa. Né? Mas o que a Marvel fazia, por exemplo, a Marvel estampava, uma incrível história por Jack Kirby, desenhada por não sei quem e tal. Eles sempre davam destaque pros... É que, tipo, isso é uma coisa... por Jack Kirby. Aquela história de Jack Kirby desenhada por Jack Kirby. Jack Kirby era desenho. Mas isso é o que isso é o que a MSP faz agora. Tipo, ela estampa o nome do autor, porque muitas vezes tu compra a história, tipo o quadrinho da Marvel DLC, muitas vezes tu compra a história nem pelo personagem em si, mas sim pelo escritor e pelo desenhista, que tu já conhece, esse cara aí escreveu, sei lá, o Asilo Arkham e tal, vou coisa, pegar esse... Sim, tem coisa assim na empresa, na Maurício de Souza, o cara ignorante assim, nesse ramo que eu vou falar, mas, cara, por burrice eles podiam ter uma mega empresa, tipo um selo adulto, entendeu? Que não fosse ligada à Turma da Mônica, entendeu, cara? Só divulgando o artista nacional, mas não só fazendo com os personagens deles. Só que eles não fazem por causa que tem uma censura violenta, né, cara? Eles têm que ser aquele negócio, como as MSP não são tão infantil, mas tem que ter um meio termo ali, entendeu? Eu digo com personagens autorais de outras pessoas, eles podiam ter uma produtora disso aí, entendeu? Só que eles nunca fizeram, eles vão só nos personagens do Maurício de Souza. Eles vão no garantido. Mas eles têm potencial para dar um passo maior, cara. Eles têm margem de erro, isso que tá querendo dizer, né? Abre ali, faz 4, 5, 6 anos, não deu, fecha. Cara, mas eles têm um receio de arriscar, mas foi, assim, o Sidney Guzman fala que insistiu muito na Turma da Mônica jovem, naquele estilo mais mangá, para poder pegar um público mais adolescente. E ele disse que muita conversa com o Maurício de Souza e tal, e deu super certo. Esse é o problema, é que
O problema é que aí não é um problema, mas é uma constatação. Quando tu tem a empresa e o dono tá na claro, empresa, o problema é o Maurício ele Souza. vê a empresa como se Não fosse é que uma ele- é- criação. Tipo a Marvel e DC. O cara que criou, o cara já morreu faz tempo, entendeu? Esses caras aí que criaram a Marvel e DC nos anos Claro. 30 e 40, os caras já morreram faz tempo. Então quem administra a empresa hoje administra só O com problema do viés Maurício de financeiro. Souza é que aquilo ali é a menina dos olhos dele, entendeu, cara? Bah, não vou fazer isso aí. Só que o dia que ele morrer, Deus o livre, não tô... Vai o dia que ele acontecer, morrer, vai né? acontecer isso aí, por causa que eles já- têm potencial para abrir outras ramificações, entendeu, cara? Tipo assim, ó, eu duvido que esses autores, os próprios da MSP, é lógico que tem Até a parte de capacidade para merchandising. fazer, faz uma MSP e faz uma no selo adulto aqui para nós também, entendeu? Mas até a Ou tem parte... o Necronauta aí, um monte de A coisa. parte de merchandising mesmo, eu acho que eles não exploram tanto quanto eles deveriam explorar, tipo, criar boneco, brinquedo. É que eu não sou ligado nesse nicho e tal. Mas é tipo parque de diversão, essas coisas poderiam investir em outras Teve coisas. teve- durante muito tempo parque de diversão. Teve, mas era muito caro de manter e tal, e não estava tendo o retorno necessário. Eles gastavam mais tipo em aluguel e manutenção do que um lucro, sabe? Daí eles meio que terminaram. O problema do merchandising é que depois de um tempo houve uma censura para produtos infantis e tal, e eles sofreram muito com isso. Tu ainda encontra produto da Turma da Mônica para criança. Tem o bebê e tal. Chotalhão. Até hoje, um dos contratos de merchandising mais longos que tem da história é com a Sica, o Jotalhão no extrato de tomate. Eles têm, mas eles têm várias marcas de nuggets e bife miojo, empanado, tem. e miojo. É. Mas action figure realmente não. Uma coisa que eles não Teve, exploraram. brinquedo, né? teve muito brinquedo nos anos 80 e nos anos 90 da Turma da Tinha um Mônica, mas pianinho, hoje eu é lembro mais que tinha um difícil. pianinho da Turma da Mônica. Não, tinha um. Não me lembro, esse eu não Tinha lembro. era bacana. Bom, isso aí então, Isso Turma da aí, Mônica. Turma da Mônica é isso. Fechou então, não, tem mais. Tem mais um que é a maior Que é treta. o programa do Chaves aí, altas Não, tretas esse e eu tal. já vou avisando que não vai dar tempo. Não, mas a gente vamos tocar vai nesse. fazer. Tem quanto tempo, diretor? 10 minutinhos? 8? Não, capaz, 4. 5? Olha aí, ó, a gente se estendeu muito nas notícias Então, e tal. então vamos. Toca a Vamos ficha no no programa do Chaves. Chaves, então, não vamos explicar Foi? o que é Chaves. Chaves, todo Ah, mundo já viu, né? Criado em Espera um 71. pouquinho, troca o canal, bota no SBT. Tá dando... Não dá mais, Não dá cara, mais, não dá mais. Criado exibido de 71, 80 e tal, e a treta é muito parecida com a dos Trapalhões, né? É, Questão não. do que... Não, Não o é conceito, parecido. o conceito é Não parecido. é parecido. é semelhante. Semelhante. Não é. Que o Bolanhos ele escrevia, Ele produzia, ele criou todo o conceito, né? Escrevia basicamente fazia tudo. Só que os outros personagens, Dona Florinda, Chiquinha e o Kiko, eles participavam ali como atores, ganhavam como Sim, isso atores. que eu digo, a diferença é assim, ó. O Bolanhos criou tudo, ele criou os personagens, ele escreveu os roteiros, Mas ele é que criou... tem a constatação dos outros, tem. Oi. Calma, ele criou tudo e ele contratou atores para interpretarem os papéis. Sim. E os atores resolveram que eram donos dos personagens. Foi isso que aconteceu. Sim, é isso que totalmente aconteceu. diferente. Não, tô fazendo a opinião do Kiko, da Chiquinha, que é que eles colocaram elementos que eles criaram e tal, e daí fica essa pendenga e tal. Não, assim, ó, tem uma treta, a treta começou com Na o quê? série, né? Com a série em produção. Né? Com a série em produção. A Florinda Mesa, é Mesa? Isso. Mesa. Que é a dona Florinda, ela já tinha tido um relacionamento com o Carlos Villagrán, Que é o que Kiko. faz o Que é o Kiko. Kiko. Não, usa os nomes real deles, que é Kiko. O nome dele é o Kiko. Kiko. Antes Desde que o cara disso, veio lá e ela se casou com o Chaves. E né? ela, depois ela se separou com ele. Não se sabe se ela se separou do Kiko, né? Por causa do Bolanhos, que faz o Chaves, né? Se a culpa foi dele e tal. Enfim, ela se Aconteceu. separou dele e casou com o cara que fazia o Chaves, que é o Roberto Carlos Bolanhos. E ficou essa mágoa aí até... E ficou essa mágoa, ficou esse sentimento. Então eles nunca conseguiram se tornar assim, um grupo hegemônico, Exatamente. né? Por causa desse leve atrito, assim, né? Então, o que aconteceu? Depois de um tempo, o Carlos Villagrán, que fazia o Kiko, ele queria fazer um programa solo, queria utilizar o personagem em outros lugares, outras coisas. E o Bolanhos disse que não, que o personagem fui eu que criei, não vou deixar. E o que acontece aqui é que, tipo, tu cria um personagem, Kiko, e o ator cria o choro. Tá, mas eu cria- vou fazer uma pergunta pra vocês, simples, tá? Tem o filme dos Vingadores, tá? Beleza? Tá. O Robert Downey Jr., ele pode pegar e fazer um filme por conta dele, receber todo o dinheiro pra ele, interpretando o Homem de Ferro? Não. Então acabou a discussão. Mas a gente não tá dando razão pro... Então, pro cara. não, eu não tô falando que vocês estão dando, eu falei... Ele tá dando então, os argumentos dos então séries, acabou a né? discussão, não tem. Então vamos embora, tchau pessoal. Não, até semana que vem. é bem isso aí, não tem. O Kiko e a Chiquinha tão errado, cara. Não adianta. Mas eles batem o pé.
Eles são. Mas eles batem no pé por causa do dinheiro, né, cara? O Bolanhos ganhou o processo que o Kiko tinha levantado para ficar com o personagem. O Bolanhos ganhou o processo e o Kiko foi trabalhar em outras novelas, outras produções e tal. O cara que fazia o Seu Madruga, o Ramon Valdez, disse que não. O Kiko é um antagonista necessário no programa e tal, não sei o quê. Vou sair fora, pulou fora. Dali foi aquela fase, isso foi em 78. Essa foi a fase em que o Chaves, você não... Na Florinda tinha um Acho que vocês restaurante. lembram. Não, o Seu Madruga trabalhava no restaurante. Não, ele saiu fora depois. foi a parte que apareceu o Jaiminho e tal. Isso, depois meteram mais o seu Jaiminho pra poder cobrir um espaço que... Tanto que o ficou Kiko não vago. aparece, Não, o Kiko eu sei que não aparece, mas o Seu Madruga, se não me engano, trabalha no restaurante. Sim, ele tem poucos programas. algum Ele outro pulou episódio, fora depois. Ele pulou fora depois. Porque ele não gostou dessa briga e tal e pulou fora. Isso foi em 78, porque o programa foi até 80, né? 80. Depois o Carlos Villagrán conseguiu os direitos para poder utilizar o Kiko, desde que ele utilizasse, por exemplo, o Kiko era K-I-K-O. Daí ele utilizou Q-U-I-C-O. Sabe? O chapeuzinho dele muda no seriado que ele fez, porque ele conseguiu criar um seriado chamado A Turma do Kiko, né? Exatamente. Kiko e seus amigos, Kiko e sua turma, uma coisa assim. E ele chamou o amigo dele, o Seu Madruga, para fazer esse programa que não fez o mesmo sucesso. Então tem esse rolo aí entre eles, né? Já que o programa acabou em 80, eles ficaram reprisando até os dias de hoje esses programas que foram gravados entre 70 e 80. A Chiquinha, há poucos anos atrás, conseguiu os direitos na justiça, teoricamente, porque de tempos em tempos o Bolanhos tinha que renovar Aqui no Brasil os também. direitos. E ele não renovou, ela foi lá em 24 horas Ele e tomou não, o direito pra ela. Não, mas que ele estava vivo ainda, né? Não, alguém não renovou ali, ele aproveitou. Só que não adianta, imagina, tu cria um personagem, pensa no personagem, faz tudo pra ele. O cara, eu criei um tique no personagem, o personagem é meu. Mas assim, choro diferente. A Maria Antonieta de las Nieves, que faz a Chiquinha, ela pediu permissão pro Bolanhos pra, tinha circo convidando ela pra ir trabalhar de Chiquinha. O Bolanhos, pode ir lá, tranquilo. Só que ela aproveitou isso que tu falou, aproveitou um tempo que o Bolanhos esqueceu de renovar esses direitos, ela foi lá e registrou. Quer dizer, ela foi sacana, ela foi bem sacana. Claro. Ela podia ter feito assim, eu uso a Chiquinha, ganho uma porcentagem, R$100 e te dou uma porcentagem, uma porcentagem, né? Mas sacaneou. Teve o caso da dona Florinda também, a Florinda Mesa, que disse que reclamou que o Seu Madruga usava drogas no programa e tal, e os filhos não gostavam, foram lá e processaram ela por ter dito isso. Eu nem sei o que deu o processo depois. Enfim, eles acabaram brigando todos entre eles, sabe? Tem até treta entre o professor Girafales também, que ele criticava a Maria Antonieta de las Neves, que ela era muito infantil. Ela não era só infantil quando era Chiquinha, ela era uma mulher muito infantil, uma mulher que podia ser avó, era infantilóide daquele jeito, que absurdo, não era uma atriz séria, daí brigaram entre eles também. Então, altas tretas. Ali, na verdade, é uma briga de egos, cara. O Kiko, ele dá uma entrevista pro programa do Porchat que ele fala que foi ciúmes. Ele fala, o Chaves tinha ciúmes do Kiko. Ele tinha falava. ciúmes porque o Kiko meio que se destacou. O Kiko era o cara mais engraçado, o Kiko tinha aqueles trejeitos dele mexer na orelha, de chorar engraçado, de pedir a bola quadrada. Então ele se destacou entre os personagens do programa como sendo o mais querido, assim, por mais que ele fosse o entre aspas, vilãozinho da história, né? E ele disse que o Bolanhos não gostou disso. Mas é que eu digo, se o Bolanhos não tivesse gostado, o Bolanhos cortava o tempo dele em tela, era simples, pois cara. Mas... Fazer o que acontece, né? Bom, o importante é que produziram uma excelente série aí, enquanto deu, né? E mais a Iron Studios, que faz essas estatuetas aqui, isso que eu ia comentar. Até hoje eles não conseguiram da Chiquinha por causa de todos esses problemas. Quem é que tá com os direitos autorais, né? Por quê? Eles demoram para fazer cada peça, porque ele tem que pedir permissão para a produtora do Bolanhos, pedir permissão para a família, pedir permissão para os empresários de cada um. Chiquinha. E a Chiquinha até hoje, eles ainda pretendem lançar a Chiquinha, falta só a Chiquinha, porque eles têm que arrecadar a assinatura de um monte de empresa. Falta o Jaiminho. Há uns anos atrás teve o desenho do Chaves também no Cartoon Network, que não tem a Pops, no lugar da Chiquinha não tem a Chiquinha. Por causa desse animação, problema. né? Aquela animação que tem, exatamente. Bom, isso aí então, mais algum comentário? Então, isso. Altas tretas, e a gente não tem treta entre nós? Tem, a gente vai falar no próximo programa até, porque acabou o tempo de agora. A gente vai falar por que o Abel não tá aqui mais. Por que será, né, que ele não tá aí? O Giovanni não tá, o Giovanni, mas... Giovanni, se vocês conhecem a história, vocês são muito antigos.
Isso aí então, A gente pessoal. vai falar das tretas dos eventos de Santa Maria Nerds aqui também, vamos falar. Eu sou o Rodrigo. O Marcel. Regis. Esse é o Nerd Renegado. Até semana que vem. Valeu, pessoal.